silêncio, sentar cada um nos lugares, virar para frente e prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar de um filósofo e teólogo medieval chamado Santo Tomás de Aquino. Santo é um santo considerado santo pela Igreja Católica, inclusive considerado o maior filósofo e teólogo cristão de todos os tempos para os católicos, inclusive também para alguns protestantes. Ele viveu no século III, da Idade Média, de 1225 a 1274 depois de Cristo. E aí ele vai, como um grande tradutor do pensamento de Aristóteles, filósofo grego antigo, entrar na querela. O universo, ele teve um começo ou ele sempre existiu? Sempre existiu. Sempre existiu? Para Aristóteles, sim. O universo, ele sempre existiu. Essa é a visão dos gregos. Ele é infinito, não tem começo e nem fim. E os cristãos sempre defenderam uma posição diferente. O universo teve um começo, um meio e terá um fim. Teve um início com a criação, é uma visão linear, enquanto a visão dos gregos é cíclica. O círculo não tem fim. Ou a visão do infinito, né? Essa é a visão dos gregos, e Aristóteles está entre eles. Para os cristãos, o universo teve início com a criação, teve um auge com a vida de Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos veio o Salvador, Deus se fez homem, se encarnou e habitou entre nós para a salvação da humanidade, e terá um fim com o Apocalipse. Quando Jesus voltar, levar aqueles que habitarão com ele no céu e condenar aqueles que não viverem conforme ele ensinou para o inferno. É uma visão linear diferente da visão cíclica ou infinita dos gregos. E aí São Tomás de Aquino, como um grande fã, discípulo, na verdade discípulo não, mas um grande seguidor do pensamento de Aristóteles, vai entrar nessa querela. O universo sempre existiu, teve um começo e terá um fim. Aí ele tenta fazer uma conciliação. Para ele o universo nem sempre existiu. Houve um momento em que Deus criou o universo, mas o universo não terá fim, por isso ele é infinito. E aí ele tenta conciliar o seu pensamento com o pensamento de Aristóteles. Então Deus criou o universo, mas depois de criado o universo não terá mais fim, ele continuará para sempre. Então esse é um campo da metafísica, um pensamento sobre aquilo que está além da natureza, sobre o ser e a origem dos seres. Ele vai ser muito influenciado aí por Aristóteles. E por isso ele dará origem aí, dará origem não, né? Dará continuidade a uma tradição que já tinha começado com a escolástica na Idade Média, na Europa, principalmente dentro da Igreja Católica, do aristotelismo cristão. E ele vai questionar. Na perspectiva de Aristóteles, o universo é infinito e havia uma infinitude de seres humanos. Mas isso parecia algo contraditório. Porque como pode haver infinitos seres humanos? Se naquela época não tinha infinitos seres humanos, de Aristóteles, na Idade Média não tinha infinitos seres humanos, e nem hoje. Hoje tem quantos bilhões de seres humanos no planeta? 8 bilhões. O infinito aqui é só em potência, ou seja, o infinito virtual, mas jamais o infinito em ato real. Então, Tomás de Aquino, cercado por Aristóteles, ele vai tentar conciliar o pensamento cristão com o pensamento platônico, de Platão e de Aristóteles, influenciado muito pelos filósofos árabes medievais, especialmente Averroes, e segundo muitos ele triunfou sobre Averroes. Então sua compreensão acerca da filosofia antiga era considerada maior do que a de Averroes, que era considerado um grande tradutor do pensamento aristotélico, e influenciou toda a escolástica cristã medieval europeia. Foram os islâmicos, os árabes, os muçulmanos que introduziram as obras de Aristóteles e influenciaram o pensamento da Idade Média, especialmente do período escolástico. Enquanto o primeiro período da filosofia cristã patrística é influenciada por Platão. Então Aristóteles diz que o universo sempre existiu. Então uma visão cíclica no infinita, né?
A Bíblia diz que o universo nem sempre existiu. Quem criou o universo na Bíblia? Deus fez o mundo em 6 dias. No sétimo ele, no sexto ele fez o homem, Adão. Deixou Adão, curtiu o paraíso, curtiu tanto que ele dançou e dormiu. Enquanto ele dormia, Deus foi lá e pegou uma costela dele e fez a mulher, a Eva. O homem que curtiu muito o paraíso deu bobeira ao dormir, porque enquanto ele dormia, foi tirado dele uma costela e feita a mulher. E o homem, depois disso, nunca mais teve um passo sem ter cuidado na face da terra. A mulher veio para atormentar a vida do homem, foi isso? Ou não? Então o mundo teve um começo, mas Deus pode ter o criado de forma a ter existido eternamente. Ou seja, tem um começo, mas não vai ter um fim. Por isso seria infinito. Assim, Tomás de Aquino tenta conciliar o pensamento cristão com o pensamento de Aristóteles. Então nunca houve tempo em que não houvesse movimento. Pelo menos para Aristóteles. Nunca houve tempo que não houvesse movimento. O movimento é o que rege o universo. É o primeiro motor imóvel que move o universo por atração. Tomás de Aquino vai pegar esse primeiro motor imóvel e vai dizer que ele é Deus. É a causa incausada, é a causa primeira de tudo que existe. Tudo que existe tem uma causa, mas não podemos argumentar que isso é infinito. É preciso ter uma causa primeira. Essa causa primeira de tudo que existe, de todo o universo, seria Deus. Então Deus seria a causa primeira de tudo que existe. Deus seria dado origem. Diferentemente de Aristóteles, não por atração, mas por criação, por livre e espontânea vontade. Então Deus teria em determinado momento de sua existência, não há um momento, porque ele é eterno, ele não está submetido ao tempo, mas Deus decidiu criar algo diferente de si, que seria o universo, por amor. Então não foi por atração, ele move todas as coisas por amor. E todas as coisas, a partir dessa criação, devem retornar para ele. Ou principalmente devem a ele dar glória e reconhecer a sua submissão, assim também como a sua dependência desse ser primeiro. Então Deus poderia ter criado o universo sem humanos e depois criá-los. Aqui Tomás de Aquino dá margem para uma conciliação bem antes da teoria da evolução de Darwin. É possível conciliar a criação com a evolução. Deus poderia ter criado o universo e o universo evoluído até chegar em nós. Então Deus poderia, ou pode muito bem não ter, segundo Tomás de Aquino, criado todas as coisas prontas no princípio, mas criou o universo de tal forma que ele evoluísse até dar origem a nós, seres humanos, que seríamos o ápice da criação, porque somos seres criados evolutivamente à imagem e semelhança de Deus, porque temos a capacidade racional de compreender as coisas, a inteligência. Isso nos aproxima da imagem e semelhança de Deus. Então, Deus teria criado o universo é eterno, não tem mais fim depois de criado. Aquilo, Tomás de Aquino busca fazer uma síntese entre o pensamento de Aristóteles e o pensamento cristão, pelo exemplo. E como adquirimos o conhecimento? Tomás de Aquino, influenciado também por Aristóteles, vai dizer que tudo que nós conhecemos através dos sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, olhar. Tudo que nós conhecemos através dos 5 sentidos. Os 5 sentidos é o princípio e origem de todo conhecimento. Os animais também têm sentido, mas eles não produzem conhecimento. Por quê? Há uma diferença entre seres humanos e animais. Os seres humanos são dotados de razão, de inteligência. E a inteligência é o que produz conhecimento. Nós abstraímos do mundo a ideia das coisas, a forma das coisas. E através disso produzimos, dessa abstração, conhecimento graças à nossa razão, à nossa inteligência. Então é assim que nós conhecemos. Todo conhecimento inicia com os sentidos. Mas nós, seres humanos, elaboramos. Não há nada no nosso intelecto que não tenha chegado senão por meio dos sentidos. Então, ao chegar no nosso intelecto, a gente faz com que esses dados dos sentidos, compilados
tem conhecimento. É assim que nós adquirimos o conhecimento, através da abstração. Nossos sentidos abstraem a ideia, a forma das coisas, e aí elabora isso na nossa mente e transforma isso em conhecimento. Então Tomás de Aquino acreditava na narrativa da criação da Bíblia, mas por fé. Mas afinal que alguns elementos da fé cristã podiam ser demonstrados de forma racional. Para ele a Bíblia e a razão não precisam estar em conflito. Só para terminar, a história diz que o universo era infinito, visto que cada hora e cada dia são sucedidos por outras horas e dias. Tomás de Aquino discordava, acreditando que o universo foi no começo, mas o seu respeito pela obra de Aristóteles levou a argumentar que a sua filosofia está certa. Vamos sentar. Nós estamos.